Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Hoje, a primeira quinta-feira do mês, e nós estamos começando essa série de mensagens Mover do Espírito. Não precisa falar muita coisa não, gente. Olha, quando o nosso pastor, traz esse direcionamento de séries de mensagens aqui, não é algo tirado da cabeça dele. É algo baseado em oração, em jejum, em busca, em discernimento, em aconselhamento. Então, quando ele me falou que viria essa série Mover do Espírito, eu falei aleluia! Porque é bom demais. É bom demais sentir o manifestar do Espírito Santo. E Ele tem expectativa nessa noite, como eu disse, a nosso respeito. Ele vai falar conosco, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. E olha, eu confesso para vocês que não era essa mensagem que eu havia preparado para trazer nesse dia de hoje. Eu havia preparado outra mensagem, só que aí na terça-feira à noite, aumenta o retorno aqui para mim um pouquinho, por favor. Na terça-feira à noite, eu já com a mensagem preparada, o Espírito Santo virou para mim e falou: não é essa mensagem que você vai levar. Não é essa mensagem que eu quero que você pregue. Deixa essa aí para um outro momento. E eu, mas Senhor, já está tudo pronto e preparado. Eu já preparei aqui o esboço, o louvor, já está tudo no jeito aqui, Senhor. Como assim? Não é essa mensagem que você vai pregar. E eu falei: amém. O que o Senhor quer que eu fale? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração o 6º livro da Bíblia. É o primeiro livro depois do Pentateuco, o livro de Josué. E hoje, queridos, queridas, nós vamos falar sobre altar. Hoje nós vamos falar sobre altar secreto. Hoje nós vamos falar sobre altar particular. Hoje nós vamos falar sobre o altar que ninguém vê. E antes de lermos a passagem bíblica, eu gosto de contextualizar, eu gosto de trazer a história para a nossa atualidade, para os nossos dias de hoje, para a gente se imaginar como personagens da história e entender melhor o que a Bíblia está nos ensinando, o que a Bíblia está querendo nos dizer. Então hoje nós vamos falar, eu resumi para você. Faraó, você sabe muito bem dessa história, ele escraviza o povo de Israel. E eles ficaram lá por muitos e muitos anos escravizados, amassando barro para Faraó. E até que um dia Deus levanta um libertador. E quem era esse libertador? Moisés. Moisés é levantado para libertar o povo da escravidão do Egito. E a história você sabe, Moisés liberta o povo e conduz aquele povo no caminho do deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida. E aí, uma viagem que era para ser 40 dias, o que transformou? Em 40 anos. Você sabe de toda a história, mas pastora Lili, por quê? Que uma viagem que era para ser de 40 dias, deserto, tudo bem, mas ali 40 dias dá para levar. Mas de 40 dias virou 40 anos. Por quê, pastora? Por causa de 2 motivos. Pergunta para mim, qual, pastora? Por causa da dúvida e por causa da murmuração. Fala para o seu irmão assim, cuidado com a dúvida. Cuidado com a murmuração. E aí, depois de 40 anos, Moisés, já ali com 120 anos, o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Quem assume essa liderança? Quem assume esse pastoreio? Quem vai cuidar daquele povo?
Josué. E Josué recebe essa missão, esse direcionamento de Deus para continuar levando o povo à promessa do Senhor. Ei, querido, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Pode demorar um dia, pode demorar 10, pode demorar 40 dias, 40 anos, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Oh, aleluia! Acalma o seu coração, não importa o tempo, Ele vai fazer. E aí Ele levanta Josué para continuar nessa missão, conduzindo o povo à terra prometida, pastor. A Canaã, a terra que manava leite e manava mel. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina que aquele povo, eles carregavam a arca da aliança na frente. Eles levavam, antes do povo ir, antes de Josué ir, a arca da aliança ia na frente. Eu já preguei sobre isso aqui, se você ainda não viu, vai lá no YouTube que eu explico o que é a arca da aliança, o significado, o que ela representava. E aí a arca da aliança, basicamente, ela representava a presença de Deus. Ela continha, ela carregava a presença de Deus. E aquele povo levava a arca da aliança na frente. A palavra de Deus nos diz que 7 sacerdotes carregavam durante todo aquele trajeto a arca da aliança na frente. E aí, nesse trajeto rumo a Canaã, de repente, eles se deparam com o Rio Jordão. Fala comigo, Rio Jordão. Para chegar na terra prometida, eles se deparam com o Rio Jordão. Tinha que atravessar o Rio Jordão. E a palavra de Deus nos diz que o Rio Jordão era um rio largo, era um rio profundo. Só que eles tinham que atravessar. O outro lado lá estava o quê? A terra prometida. O que eles iam fazer? Eles tinham 2 opções. Ou eles iriam construir pontes, uma ponte gigantesca para chegar do outro lado, ou eles teriam que construir barquinhos. Mas não era pouco barco não, irmão. Não era barquinho não, 2, 3, não era 5, 10, 20, 50, 100 pessoas não. Eram milhares de pessoas para atravessar o Rio Jordão. E a palavra do Senhor nos diz que era muita gente para atravessar. E eles pensando, mas se a gente parar para construir ponte, quantos anos a gente já não está aqui? Vamos perder mais tempo. Se a gente for construir barquinhos também, da mesma forma, eu acredito que eles pensaram isso. E aí a palavra do Senhor nos diz que a arca da aliança, a presença de Deus, ela ia na frente. E a Bíblia fala, querido, querida, que quando aqueles homens que estavam na frente, os 7 sacerdotes, carregando a arca da aliança, eles tocam, eles colocam a pontinha do seu pé, a pontinha da planta dos seus pés no Rio Jordão. O que acontece? O Rio Jordão se abre. Ei, querido, e sabe o que eu aprendo com isso? Quem carrega a presença, quem leva a presença onde colocar a planta dos seus pés, a presença vai se manifestar. Ei, aleluia! Não tem jeito, se você carregar a presença onde você pisar, ela vai se manifestar. Aleluia! Fala com o seu irmão assim, a presença sempre na frente, viu? Esquece dela, não deixa a presença sempre na frente. Aleluia! Glória a Deus! Você já viu aquelas pessoas que você olha e fala assim, mas tem um negócio diferente nessa pessoa, uma luz, eles falam assim, né? Tem um brilho diferente, você vai falar, não é brilho não, é a presença do Espírito Santo mesmo. É o mover, a graça do Senhor que está sobre a sua vida. E aí a Bíblia nos conta que quando aquele povo encosta a planta dos pés, o Rio Jordão se abre. Deus parou a água que vinha de cima e cortou um caminho para o povo passar. Peraí, pastora Lili, de novo? De novo Deus abriu as águas para aquele povo passar? Sim, de novo. Lembra que Deus já havia aberto o mar vermelho para eles atravessarem? Quem lembra disso? Faraó vindo atrás querendo matar eles, e Deus abre o caminho no meio do mar vermelho para eles seguirem. E agora não tinha Faraó,
Não tinha perseguição, mas para chegar em Canaã, na terra prometida, tinha que atravessar o rio. E de novo, fala comigo, de novo, Deus abre as águas para o povo dele passar. E sabe o que eu aprendo aqui, querido, querida? Que Deus pode repetir o milagre quantas vezes for necessário para ver você chegar na terra prometida. Ei, aleluia! Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Oh, meu Deus! E crente pentecostal dá aleluia e glória a Deus até quando a pastora bebe água, hein? O povo aqui aprende rápido, né, Eric? Vou beber água até de novo. E é assim que Deus vai fazer com você. Ele vai abrir caminhos nessa noite, na sua vida. Aleluia. E Josué, eu imagino, né? Eu fico ali contextualizando, imaginando a história, me colocando como personagens para entender. Josué, a Bíblia fala que ele parou ali no meio do Jordão. Porque eu acho, acredito eu, que ele estava ali conduzindo o povo, né? Vamos, gente, pode passar aqui, vamos. Organizando, ele era o líder. E Josué ali, organizando o povo, ele para ali no meio do Jordão. E a Bíblia fala que aqueles sacerdotes que iam com a Arca da Aliança, onde? Na frente. Eles deixam o povo passar e eles ficam e param firmes do lado de Josué. Como que eles pararam? Firmes. Gente, eu imaginei, fiquei pensando, pastora Marisa, eles com a arca, 7 sacerdotes, aquele negócio era pesado. E eu imaginei assim, por que eles não foram? Eles sempre estavam indo na frente, eles sempre iam na frente. Por que eles não foram com o povo também? Ou porque talvez eles não duvidaram e falaram, eu vou ir, vai que essa água volta aqui, derruba nós tudo. Deixa eu ir com o povo. Não. Quando eles viram que Josué ficou parado no meio do Jordão, eles pararam. A Bíblia fala que eles pararam firme. Ei, querido, sabe o que isso me ensina? Ensina você que é hora de você ser um homem, uma mulher firme. Firme nas suas atitudes, firme nas suas palavras, firme nas suas convicções, firme nos seus caráteres. Meu Deus! E eles pensaram assim, o meu pastor não foi, eu vou ir? O quê? Eles pisaram firmes e ficaram ali do lado de Josué. Eles pararam firmes, a palavra nos diz. Porque quem tem a presença é firme. Fala com o seu irmão. Quem tem a presença é firme. Aleluia. Agora que eu resumi a história, eu vou começar a pregar para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, do 1 ao 8. Hoje nós vamos ler Bíblia, hein? Josué, capítulo 4, versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, firmes. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite, lá no acampamento, no alojamento. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem diante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a Arca da Aliança atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel.
Os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Apanharam as 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Aleluia. Querido, eu vou resumir isso que nós lemos aqui. O que aconteceu aqui? Josué parou no meio do Jordão com 7 sacerdotes, a Arca da Aliança. Eles pararam ali firmemente. Só que Deus deu uma orientação para Josué. E virou para ele e falou assim: Josué, chama 12 homens. Eles vão representar. Eram quantas tribos? 12 tribos. Cada um deles vai representar uma tribo. Você vai chamá-los aqui e vai pedir para eles pegarem 12 pedras. 12 pedrinhas, pastora Lili? Não. 12 pedronas. E eles pegam aquela pedra, colocam sobre os seus ombros, pedras gigantes. 12 homens representando as 12 tribos. E levam para o outro lado. Porque a orientação é: vá para o local seco, vá para o acampamento e lá você constrói um altar. Lá você vai construir um memorial. Para quê, pastora? Porque a palavra está dizendo aqui, para quando os seus filhos olharem, para quando vocês olharem, vão saber que o Senhor abriu o Rio Jordão para vocês passarem. Vocês vão se lembrar daquilo que Deus fez por vocês. Ei, querido, deixa eu te dizer, todo altar é um memorial. Como assim, pastora Lili? Esse altar aqui é um memorial. Um memorial por quê, pastora? Para toda vez que você olhar para este lugar, para toda vez que você olhar para este altar, você vai se lembrar do que Deus fez por você. Você vai se lembrar que Ele morreu por você. Você vai se lembrar de onde Ele tirou e para onde Ele está te levando. Ei, aleluia! Oh, aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Então eles construíram um altar que era um memorial. Josué escutou a Deus e deu a orientação ao povo. Fala para o seu irmão assim, ó, escuta o profeta porque ele já escutou a Deus. Escuta o profeta porque ele já ouviu a Deus antes de falar. E aí eles foram lá do outro lado, construíram o altar, o memorial. Só que agora que eu quero chegar na parte interessante. Abra sua Bíblia comigo em Josué 4:9. Capítulo 4, versículo 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado firme. E elas até hoje estão lá. Josué, orientado por Deus, disse ao povo para ir lá do outro lado, construir o altar, o memorial. Só que aí também Deus deu uma orientação para Josué. Josué, agora é você. Agora você, estava lá Josué, estava lá a Arca da Aliança e estava lá os 7 sacerdotes. E aí Deus vira para ele: agora você vai pegar 12 pedras neste lugar onde eles pararam firme. Neste lugar. E você vai construir o seu altar. Você, Josué, vai construir o seu altar. Sabe por quê, querido? Aquele altar que o povo construiu, o memorial, era o altar público. Aquele altar lá era o altar para todo mundo ver mesmo. Aquele altar lá era o altar para ser visto. Mas Josué construiu o altar do secreto. A ordem de Deus para Josué era para construir o altar particular. A ordem de Deus para Josué era para ele construir o altar que ninguém vê. Ei, amado. Ei, querido.
Existem coisas que Deus vai te entregar no altar público, mas existem coisas que Deus vai te entregar no altar do secreto, no altar do particular. Tem gente que já pegou aí. Tem coisa que vai ser no público, mas tem coisa que você vai receber é só no particular. Eu tenho que ter, você tem que ter o altar particular, o altar do secreto. Mas também, querido, eu e você, nós temos que ter o altar público. Nós temos que ter o altar público, sim, que é o altar, que é a igreja. Mas você e eu, nós precisamos ter o altar do particular. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deixa eu profetizar sobre a sua mão. Deixa eu profetizar sobre a sua cabeça. Ei, vai para o secreto, que lá no secreto Deus vai te falar, e no público Ele vai te recompensar. No público Ele vai te honrar. Aleluia. Queridos, adorar a Deus na igreja é necessário. É necessário, mas adorar a Deus no particular é fundamental. É fundamental. Jesus, ele ia na igreja. Jesus, ele ia no templo. Jesus, ele ia no tabernáculo. Mas também ele ia para o monte. Ele ia para o secreto. Ele ia para onde ninguém vive. Fica aí que agora eu vou orar. Querido, aqui nós somos uma fogueira. O pastor Stefano fala muito sobre isso. Aqui nós somos uma fogueira. Essa igreja é uma fogueira que está constantemente pegando fogo do Espírito. Eu e você, nós somos os gravetinhos. Simples, pequenos, insignificantes, mas que estamos juntos aqui dentro da fogueira do Espírito. Ei, querido, mas quando nós saímos desse gravetinho, o culto termina, nós vamos para a nossa casa. Se nós não dermos manutenção para esse graveto, o que vai acontecer com ele? Se você tira um gravetinho, pode ser até um tronco de madeira mais forte. Se você não continuar ali pondo fogo nele, o que vai acontecer com o fogo? Ele vai apagar. Ei, querido, o Senhor te chamou para ser brasa viva do Senhor. Você é labareda de fogo. Lá fora tem que ter manutenção deste fogo. Aleluia. Ah, pastora, mas por que Deus não fez ainda? Por que Deus não realizou ainda? Por que Deus não me respondeu ainda? E o Espírito Santo está dizendo para algumas pessoas aqui, porque talvez está faltando o secreto. Talvez está faltando a construção do secreto, do privado, do particular. Oh, aleluia! A nossa igreja, querido, você não pode se basear a sua vida espiritual só às quintas-feiras, às sextas-feiras, aos domingos. Você não pode basear a sua fé, a sua manutenção do fogo só na palavra do pastor. Você não pode basear a sua fé só no louvor do SJ. Ei, querido, o Senhor está te chamando para ser labareda de fogo lá fora. Ei, aleluia. Oh, aleluia. Porque existe recompensa no secreto. Não sou eu que estou te garantindo isso. Quem sou eu? É Jesus que falou, não é? Vá para o seu quarto quando você for orar, fecha a porta, vai para o secreto. E o Pai que te vê no secreto vai te recompensar, vai te honrar no público. Ei, ele falou também, quando você for jejuar, lá no seu rosto, unge sua cabeça para ninguém ver, porque é no secreto. E a pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo hoje: como está o nosso secreto? Porque existem coisas que o Senhor só vai te entregar no secreto, meu querido e minha querida. Aleluia. E Josué, ele fez um altar onde? Voltando aqui para a história. Onde, igreja? Onde, igreja? No meio do Jordão, ele constrói o seu altar privado, o seu altar particular. No meio do Jordão, ele pega as 12 pedras e constrói o seu altar secreto.
E aí a Bíblia fala que quando ele constrói esse altar secreto, ele atravessa para o outro lado. Agora eu vou para Canaã. E aí quando ele pisa lá em Canaã, a Bíblia diz que Deus permite o curso da água voltar ao normal. As águas voltam ao normal, ao seu lugar. Oh, aleluia! Mas o altar de Josué continuou lá. O altar dele era feito de brita? Não. Era feito de areia, de barro? Não. O altar que Josué construiu era de pedra. E quando as águas voltam para o seu curso, o altar dele continuava lá. Mas agora ninguém estava vendo mais. Agora ninguém estava vendo mais. Só que agora estava embaixo da água, mas o altar estava lá. Só que ninguém estava vendo mais. Oh, aleluia! Deixa eu dizer para você, para corações que querem receber, querida. Querido, ninguém te viu chorando. Ninguém te viu clamando, mas o seu altar estava lá. Ninguém te viu acordando de madrugada, mas o seu altar estava lá. Ninguém te viu clamando, chorando, jejuando, mas o seu altar estava lá. Ei, querido, ninguém te viu servindo, mas o seu altar estava lá. Ninguém te viu dizimando, ofertando, mas o seu altar estava lá. O seu altar estava lá. E quem tinha que ver, viu o seu altar no secreto. Oh, aleluia! Agora escuta essa aqui. A Síria era um país vizinho de Israel. E aí havia um general muito famoso, muito importante. Eles invadem a Síria, invadem Israel. E aquela guerra. E aí esse general pega uma menina, sequestra uma menina, leva essa menina de escrava, leva essa menina de refém para trabalhar para ele, para ser escrava dele na casa dele. E esse general se chama Naamã. E aquela menina, a Bíblia não cita o nome dela, mas ela vira uma escrava, ela vira uma refém dentro da sua casa. E aquela menina era uma menina temente a Deus. E a Bíblia nos fala que ela percebe que Naamã era um homem importante, um general de guerra. Só que ele continha lepras no seu corpo. Ele era leproso. E aí, querido, a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, aquela menina, ela era escrava, ela era refém, ela era sequestrada, mas ela sabia que a missão dela era maior que a sua dor. Como assim, pastora Lili? Eu não entendi. Ela vira para a esposa de Naamã e fala assim: ei, o meu senhor, ele está doente. Só que lá na minha terra, lá em Israel, tem um profeta, tem um homem de Deus, Eliseu. Fala para ele lá, porque ele é um homem de Deus, ele vai dar orientação. E ali ela começa a pregar para aquela mulher. Ei, querido, eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha essa menina. Pensa você aí comigo. Ela é escravizada, ela é refém, ela é aprisionada. A hora que ela fica sabendo que aquele homem está enfermo, leproso, ela começa a pregar. Ela devia ter pensado assim: deixa esse homem se lascar, morrer, ficar aí enfermo, eu não estou nem aí. Ele me aprisionou, eu não sei nem se eu vou ver minha família mais. Só que ela não, ela sabia que a sua missão era maior que a sua dor. E aí ela vira para a esposa dele e fala assim: leva ele lá. Leva ele lá. E sabe, deixa eu te falar algo, querido. Quantas pessoas chegam e falam assim: pastora, eu vou entregar o meu cargo, eu vou entregar a minha servidão, eu vou parar de ajudar, eu vou parar de servir. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu, o pastor, os pastores aqui, os líderes aqui presentes foram parar de servir por causa da sua dor, a gente já tinha parado há muito tempo. Por causa da sua dificuldade, a gente já tinha parado há muito tempo. Tem dificuldade, tem luta, mas tem recompensa sim. Ei, querido, a nossa missão é maior que a nossa dor. Eu não posso calar a voz de Deus por causa do meu problema. Oh, meu Deus, porque senão você vai estar dizendo que o seu problema é maior do que o seu Deus.
A minha missão e a palavra de Deus é maior do que os meus problemas. E a esposa de Naamã, ouvindo aquela menina assim, ela chega para o marido dela e fala: meu bem, vai lá. Vai lá. E o marido sábio, né? Ele escuta a esposa. O marido inteligente, ele escuta a esposa. E aí, quem pegou, pegou. Amanhã tem encontro de casais. E aí, queridos, ela fala assim: vai lá. A menina falou para você ir lá na casa do profeta Eliseu, vai. E aí o que acontece? Ele vai, pega uma carta de autorização no governo da Síria, né, para ele poder ir para Israel. E ele chega lá em Israel, na casa do profeta, para o profeta orientá-lo, orar por ele, curar ele, pregar para ele. Mas o que acontece? O profeta não recebe ele. O profeta não recebe ele, ainda vira para ele e fala assim: ó, fala com ele, que é para ele ir lá no Rio Jordão. Qual rio? No Rio Jordão. E ele dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Querida, pensa num homem bravo. Aquele homem ficou literalmente, como diz a minha avó, cuspindo marimbondo. O quê? Eu, general de guerra, homem importante. Eu saio lá da Síria para vir aqui em Israel e esse cara fala para eu dar 7 mergulhinhos no Rio Jordão. Deixa eu te falar, lá na minha cidade tem rios melhores, maiores, mais limpos. Eu podia ter feito isso lá. E aí um soldado que estava na companhia do general vira para ele e fala assim: ei, ele está te pedindo algo tão fácil, vamos lá fazer. Ei, querido, quem é sábio anda com gente sábio, anda com amigo sábio, anda com conselheiro sábio. Olha para esse irmão aí, vê se ele tem cara de sábio. Quem sabe aí perto de você? Ei, querido, ei, querida, nas águas do Jordão tinha altar secreto. Pastora, e aí, o que isso quer dizer? O que aconteceu? Você sabe muito bem. Ele vai lá no Jordão, dá 7 mergulhos e no 7º mergulho ele sai curado. A pele dele sai como um bebê, porque dentro daquele rio tinha altar secreto. Pastora Lili, por que ele foi curado? Pastora, me explica. Porque onde tem altar secreto tem cura. Onde tem altar secreto tem restauração. Onde tem altar secreto tem milagre. Onde tem altar secreto tem Jeová Rafá. Agora uma curiosidade. Por que 7 mergulhos no Jordão? Por que 7 sacerdotes carregando a arca da aliança? Ei, querido, porque onde há o número 7 é perfeição de Deus. Onde Deus manda o 7, Ele manifesta a sua obra. Deus te trouxe aqui, querido, para te dizer que você está procurando um remédio, a terapia, a consulta, mas Ele está mandando você ir para o secreto, porque lá no secreto tem cura para você, lá no secreto tem libertação para você. Aleluia, aleluia. Escuta isso aqui. Um tempo depois, quanto tempo? Um tempo depois, o profeta Elias, enviado por Deus para uma missão, homem de Deus, ele chega diante do rio Jordão.
E para ele continuar a sua missão, era um rio profundo, era um rio largo, como é que ele ia atravessar? Ele tinha uma missão dada por Deus. E a Bíblia fala que ele tinha uma capa. Fala comigo, capa. Capa, querido, representa unção. E o que que ele faz? Ele pega a capa dele e pum! Ele bate no Rio Jordão. E o que que acontece, querido, querida? Quando ele bate a capa dele, o Rio Jordão se abre. Oh, querido, deixa eu profetizar sobre você. Onde tem altar secreto, tem caminhos abertos. Onde tem altar secreto, vai ter portas abertas. Onde tem altar secreto, nada vai te parar. Glória a Deus. Onde tem altar secreto, Deus não vai deixar você parado. Nada vai parar a sua caminhada. Porque onde tem altar secreto, tem caminhos. Tem caminhos abertos. Tem alguém recebendo isso aqui? Onde tem altar secreto, tem caminhos abertos. Escuta mais essa aqui. Um tempo depois, quanto tempo? Um tempo depois, lá na escola de profetas, eles estavam alargando as tendas da escola, alargando as paredes, o teto, enfim, abrindo ali a construção para ampliar aquele espaço. E aí a palavra do Senhor nos diz que havia um jovem alargando a tenda, abrindo ali as paredes, e ele estava com um machado que era emprestado. E ele, com aquele machado ali, ele pega uma árvore e está lá, pá, pá, pá. Quando ele bate com muita força, o que que acontece? O machado solta do cabo. E o machado, pum, dentro do Rio Jordão. Qual rio? Dentro do Rio Jordão. E a Bíblia diz que esse menino, ele desespera, está lá em 2 Reis 6. E ele desespera porque ele fala assim, meu Senhor. Ele chama o profeta Eliseu, o professor, o mestre. O machado, ele desespera. O machado que era emprestado caiu no Rio Jordão, e agora? E agora? O que que o profeta faz? O profeta vira para ele e fala assim, pega mais um pedaço de madeira aí. Agora você vai jogar lá no Jordão. E o menino faz isso, ele joga um pedaço de madeira no Jordão, e o profeta faz uma oração assim, machado, venha para cima. E o que que acontece, querido? E imediatamente aquele machado de ferro, aquele machado de aço, ele começa a flutuar. Ele começa a flutuar. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Aquele rio tinha altar secreto. Você recebe no nome de Jesus. Onde tem altar secreto, nada se perde. Onde tem altar secreto, você não fica por baixo. Deus te coloca por cima. Onde tem altar secreto, nada fica no fundo. Onde tem altar secreto, Deus te coloca no alto. Oh, aleluia. Tem alguém para receber? Deixa eu profetizar, levanta a sua mão aí, porque hoje eu vim para profetizar na sua vida. Enquanto você tiver altar secreto, coisas perdidas vão voltar para a sua mão. Coisas perdidas vai voltar para a sua mão. Sabe por quê? Porque vai ter altar secreto. Onde tem altar secreto, nada fica por baixo. Fala com seu irmão aí. Onde tem altar secreto, nada fica por baixo. Se prepara, querido. Porque a partir de hoje muita coisa vai começar a voltar para a sua mão. Muita coisa que foi perdida vai começar a voltar para a sua mão. Por causa do seu altar secreto que hoje você vai construir. Você sabe por que Jesus batia muito de frente, tanto de frente com os fariseus?
com os religiosos, porque eles tinham roupa de crente, eles falavam igual crente, eles tinham postura de crente, mas por dentro era sepulcro caiado, por dentro era podre, por dentro era podre. Eles tinham o altar do público, mas não tinham o altar do secreto. Ah, pastora Lili, então eu não preciso mais vir na igreja. Eu não preciso, eu já tenho meu altar secreto. Eu não preciso mais vir na igreja. Ei, querido, o altar secreto só funciona porque você tem o altar público levantado por todo mundo lá fora. Mas deixa eu te falar, todo servo, toda serva tem que ter o altar público, mas tem que ter o altar secreto e tem que ter o altar do coração. E para finalizar, querido, a pergunta que o Espírito Santo está nos fazendo é: como está a nossa vida do secreto? Como está o nosso coração no secreto? Qual é a minha atitude e a sua atitude no secreto? Quando ninguém está vendo, quando nós estamos dentro do carro, quando nós estamos no celular, feche os seus olhos em nome de Jesus. A pergunta que o Espírito Santo está me fazendo e te fazendo nessa noite. Nessa noite. É como que está o seu secreto? É como está o nosso secreto? Qual altar nós temos construído em nossa vida? Ei, querido, todos nós precisamos de 2 altares. O altar do público, mas o altar do secreto. Porque sem esses 2 altares, o público e o secreto não tem como ter o mover do Espírito. Foi por isso que eu entendi o porquê que o Espírito Santo me disse para pregar o que eu tinha programado. Mas para trazer essa mensagem neste dia, nessa estreia dessa série de mensagens. Porque, querido, para ter mover do Espírito, tem que ter altar no secreto. Eu quero te convidar, querido, a começar por mim. Saia do seu lugar, você que sabe que precisa construir um altar no secreto. Saia do seu lugar e venha rapidamente aqui na frente. O Senhor está chamando você para ter a ousadia de construir o altar público, mas também o altar do secreto. O Senhor está te chamando para um novo tempo. O Senhor está te chamando para uma nova estação. Mas Ele está te dizendo: vai ter altar público. O altar público é necessário, mas ter o altar do secreto é fundamental. O Senhor está chamando pessoas aqui para pegar 12 pedras e vai construir altar no secreto. Vai ter altar que as águas vão encobrir, as águas do Espírito Santo. Deus está vendo o seu altar no secreto. Ele está te chamando para um tempo de intimidade. Ele está te chamando para um tempo de proximidade. Vai ter busca no secreto, mas vai ter recompensa em público. E leva-me ao lugar. Ei, igreja, fica de pé. Não fica assistindo, não. Começa a clamar. Começa a pôr fogo no teu secreto. Começa a pedir. Começa a falar: Senhor, eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Cante. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
leva-me ao lugar onde só você e eu disputamos o momento. Fala pra ele, é o seu momento. É o seu momento a sós. Não preocupa com quem tá do lado, não preocupa com quem tá te olhando. Só se derrama nas águas do Espírito. Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou. Roupas novas, coisas enchem minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Faça do Senhor, do nosso coração, o teu altar. O Senhor está levantando altares nessa noite. O Senhor está levantando altares do secreto nessa noite. O Senhor está levantando o teu altar nessa noite. Tem altar no secreto sendo levantado nessa noite. Histórias sendo revertidas por causa do seu altar. Não importa o que falaram, o que praguejaram, o que amaldiçoaram. O seu altar, quando tem altar secreto, tem cura. Quando tem altar secreto, tem libertação. Quando tem altar secreto, tem provisão. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Cante pra ele, vai. Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Vamos cantar assim, ó. Qual é o som quando Deus invade a e terra? qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce Você tá na sentindo o som do Espírito? terra? Você tá sentindo o Qual mover do é o Espírito? som? Ele Qual tá é o passeando som? aí. Vamos, Sinta o vamos, som do vamos. Espírito. Sinta o Qual mover é do o som? Espírito. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Vamos! E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, solta a sua voz e deixa eu te ouvir. Como eu amo seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço. como eu amo seu nome. E esse é o som. Se é meu som, do lado de dentro eu abro a porta. Abra a porta agora do seu lado de coração. dentro eu Abra a porta do seu coração para Ele entrar. Ele quer
não pode. Qual é o som quando Deus desce na terra? E qual é o som? Vai, Quadrangulação Joaquim, levanta a sua voz e cante. Qual é? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.